Comentário bíblico do Gênesis. O livro de Gênesis é o alicerce da fé cristã, apresentando as origens do universo, da humanidade e do plano redentor de Deus. Nele encontramos a criação do mundo, Gênesis capítulo 1, a queda do homem, Gênesis capítulo 3, e a promessa de um Salvador, Gênesis capítulo 12. Esses relatos não são apenas históricos, mas revelam o caráter de Deus como Criador, Juiz e Redentor. Gênesis também estabelece temas cruciais que ecoam em toda a Bíblia, como a aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15, que prefigura a vinda de Cristo. Além disso, histórias como a de José, Gênesis capítulos 37 a 50, mostram a soberania divina mesmo em meio ao sofrimento. Sem Gênesis, compreender a necessidade da salvação e a fidelidade de Deus ao longo da história seria impossível. Ele nos ensina que a humanidade, embora pecadora, é alvo do amor e do propósito divino. Por isso, estudá-lo é essencial para entender toda a narrativa bíblica e a base da esperança cristã. O livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, tradicionalmente atribuindo a Moisés. Sua autoria é frequentemente associada a ele, embora alguns estudiosos discutam a possibilidade de contribuições posteriores. O nome Gênesis vem do grego e significa origem, refletindo seu conteúdo central, as origens do universo, da humanidade e do povo de Israel. Estruturalmente, Gênesis divide-se em duas partes principais. A primeira, capítulos 1 a 11, aborda a criação, a queda humana, o dilúvio e a dispersão das nações. A segunda, capítulos 12 a 50, foca na história dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, estabelecendo as bases da aliança de Deus com Israel. O propósito do livro é revelar Deus como Criador e Redentor, mostrando seu plano para a humanidade através da eleição de um povo. Gênesis capítulo 12, por exemplo, destaca a promessa feita a Abraão, que ecoa em toda a Bíblia. Suas narrativas fundamentam verdades teológicas, como a soberania divina e a importância da fé. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas grandes partes, cada uma com narrativas essenciais para compreender a história bíblica. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, aborda os eventos universais, como a criação do mundo, capítulos 1 e 2, a queda humana, capítulo 3, o dilúvio, capítulos 6 a 9 e a Torre de Babel, capítulo 11. Esses relatos mostram a relação entre Deus e a humanidade, destacando a origem do pecado e suas consequências. A segunda parte, do capítulo 12 ao 50, concentra-se na história dos patriarcas. Abraão, capítulos 12 a 25, Isaque, capítulos 26 a 27, Jacó, capítulos 28 a 36 e José, capítulos 37 a 50. Aqui, o foco é a aliança de Deus com Abraão e a formação do povo escolhido. As narrativas incluem promessas divinas, desafios de fé e a jornada para o Egito, preparando o cenário para o Êxodo. Essas duas partes unem o plano divino, desde a criação até o início da nação de Israel. O livro de Gênesis revela Deus como Criador de todas as coisas, destacando sua soberania e poder. Nos primeiros capítulos, vemos a formação do universo, da terra e da humanidade, mostrando que tudo foi planejado por ele, Gênesis capítulo 1. O relato da criação do homem à sua imagem, Gênesis capítulo 2, reforça o valor único da vida humana e nosso propósito de relacionamento com Deus. Além da criação, Gênesis apresenta a queda da humanidade pelo pecado, Gênesis capítulo 3, mas também a promessa inicial de redenção, quando Deus anuncia que a descendência da mulher vencerá o mal. Essa esperança se desenvolve em histórias como a de Noé, Gênesis capítulo 6, Abraão, Gênesis capítulo 12 e José, Gênesis capítulo 50, mostrando como Deus age
para restaurar seu plano. Assim, Gênesis não só explica nossas origens, mas também aponta para o Salvador que viria, unindo criação e redenção em um só propósito divino. A Bíblia apresenta personagens marcantes que desempenharam papéis essenciais na história sagrada. Adão, o primeiro homem, recebeu a missão de cuidar da criação, Gênesis capítulo 2. Noé, homem justo, construiu a arca e preservou a vida durante o dilúvio, Gênesis capítulo 6. Abraão, chamado por Deus, tornou-se pai de uma grande nação e exemplo de fé, Gênesis capítulo 12. Seu filho Isaque continuou a promessa divina, mostrando obediência, Gênesis capítulo 22. Jacó, neto de Abraão, teve sua vida transformada após lutar com um anjo, Gênesis capítulo 32, e gerou as 12 tribos de Israel. José, filho de Jacó, superou traições e tornou-se governador do Egito, salvando sua família da fome, Gênesis capítulo 41. Cada um desses homens enfrentou desafios, mas suas histórias revelam a fidelidade de Deus e seu plano para a humanidade. Eles são exemplos de perseverança, fé e confiança na promessa divina, mostrando como Deus age através daqueles que o seguem. Suas jornadas inspiram e ensinam valiosas lições espirituais até hoje. O livro de Gênesis foi escrito em um contexto marcado por culturas e religiões antigas que influenciaram sua composição. O mundo mesopotâmico, por exemplo, oferece paralelos com narrativas como a criação, Gênesis capítulo 1, e o dilúvio, Gênesis capítulo 6, presentes em textos como o Enuma Elish e o Épico de Gilgamês. Essas semelhanças não diminuem a originalidade da mensagem bíblica, mas mostram como o autor dialogou com seu tempo. A cultura cananeia também era relevante, com suas práticas religiosas contrastando com o monoteísmo hebraico, Gênesis capítulo 12. O patriarca Abraão surge justamente nesse cenário, chamado a deixar Ur dos Caldeus, um centro politeísta. Além disso, o Egito exerceu influência, especialmente nas narrativas de José, Gênesis capítulo 37, refletindo costumes e estruturas sociais da época. A Torá, incluindo Gênesis, foi composta para guiar Israel em sua identidade, diferenciando-se das nações vizinhas. Assim, o texto revela um Deus único e soberano, inserido em um mundo plural, mas com uma mensagem distinta e transformadora. A arqueologia e a história oferecem evidências fascinantes que corroboram relatos do Gênesis. Por exemplo, descobertas nas ruínas da antiga cidade de Ebla, na Síria, revelaram tabletes com nomes como Abraão e Isaque, mencionados em Gênesis capítulos 11 a 25, datando de cerca de 2300 a.C. Isso confirma a existência desses patriarcas em período compatível com a Bíblia. Outro achado significativo é o relato do dilúvio, presente em Gênesis capítulos 6 a 9. Diversas culturas, como a babilônica, epopeia de Gilgamês e a suméria, possuem narrativas similares, sugerindo um evento global na memória coletiva. Além disso, escavações em Ur dos Caldeus, terra de Abraão, Gênesis capítulo 11, revelaram uma civilização avançada, alinhando-se com a descrição bíblica. A história de José no Egito, Gênesis capítulos 37 a 50, também ganha suporte com descobertas de semitas em posições de poder durante o período dos Issos, conforme evidenciado por pinturas e inscrições. Esses dados arqueológicos, entre outros, fortalecem a credibilidade histórica do Gênesis, conectando fé e ciência de maneira harmoniosa. O livro de Gênesis é o alicerce não apenas da fé judaico-cristã, mas também da cultura ocidental. Nele, encontramos narrativas fundamentais que explicam a origem do universo, da humanidade e do pecado. A criação do mundo em Gênesis capítulo 1,
a formação do homem e da mulher no capítulo 2 e a queda no capítulo 3 estabelecem bases para entender a relação entre Deus e a humanidade. Histórias como a de Noé, Gênesis capítulos 6 a 9, e Abraão, Gênesis capítulo 12 em diante, mostram temas como redenção, aliança e fé. Essas narrativas influenciaram leis, arte, literatura e filosofia ao longo dos séculos. O conceito de dignidade humana, por exemplo, deriva da ideia de que o homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis capítulo 1. A ética do cuidado com a criação também tem raízes no mandato de cultivar a terra, Gênesis capítulo 2. Mesmo em sociedades secularizadas, valores como justiça, responsabilidade e esperança encontram eco nas páginas de Gênesis, demonstrando seu impacto duradouro na formação do pensamento humano.